Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que ouvem neste momento. Sou o pastor Wilson, um dos pastores auxiliar da Igreja da Graça Plena. A palavra que o Senhor nos inspirou neste dia está no livro de João, capítulo 15, verso 5. Palavra do nosso Senhor Jesus. Disse Jesus: porque sem mim nada podeis fazer. Este é o verso que serve como tema desta palavra. Amados irmãos, o que ocorre nesses dias que se sucedem? Nas nações, nos estados, nos municípios, nos bairros, nas cidades, uma apreensão total. Dos meus 63 anos de vida, não vi nada parecido com o que está ocorrendo presentemente. Governos aturdidos, confusos, perplexos, o mundo quase que parado. As economias das nações em profunda recessão, detonadas. As autoridades que gerenciam a saúde dos países apavoradas, pois os equipamentos para atender os pacientes são insuficientes. Os profissionais na área de saúde são poucos. O contingente dos enfermos aumenta a cada dia que passa. Dia desses, assistindo o noticiário, vi uma notícia vindo da Itália, da região da Lombardia, uma enfermeira contando o drama em que ela teve que escolher entre dois pacientes. Qual dos dois viveria? Pois o aparelho de respiração era o único aparelho para atender dois pacientes. Se observa nesses dias que todos os sistemas sociais estão praticamente parados, as pessoas em isolamento social. Nos países, em diversos lugares, as pessoas estão morrendo. E nem o velório, como é feito normalmente, está podendo ser feito. As pessoas estão sendo veladas por um número mínimo de familiares. Em alguns países, as pessoas estão sendo sepultadas sem a presença de familiares. É um momento muito grave, o qual a humanidade está passando. É hora das pessoas pararem para tentar entender este momento. É um momento de reflexão. Do jeito que o mundo caminha, como um carro desgovernado, onde chegará? Onde o mundo vai chegar? Né? As pessoas totalmente distanciadas de Deus, afastadas de Deus. É um momento singular para cada um de nós, habitante do planeta Terra, fazer uma alta avaliação, um exame de si mesmo. Né? É um momento próprio para fazermos um juízo pessoal de valores, do que tem sido as nossas vidas. Uma coisa é certa, meus irmãos, muito certa. Deus, em momento algum, deixou o homem sem informação. Deus, em momento algum, deixou o homem sem orientação, sem o conhecimento da verdade. A palavra de Deus, as Escrituras contam que Ele próprio fez questão de vir a este mundo. Ele mesmo fez questão de trazer a sua palavra até nós, vir pessoalmente até nós. E isto está narrado em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, que ele abandonou o seu trono de glória e veio nascer como um de nós, veio crescer como um de nós, viver como um de nós, para que na sua vida adulta assumisse o seu ministério conforme ele assumiu. Conta
no livro de Mateus, que ele se apresentou publicamente durante um momento em que João Batista batizava no Rio Jordão, e viu ele se aproximando. Está escrito também no Evangelho de João. João, ao vê-lo se aproximar, o reconheceu por revelação de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Ali estava ele, diante da humanidade, diante dos homens. E fez questão de ser batizado por João Batista, naquele batismo para arrependimento de pecados, porque ele não precisava ser batizado, mas ao se batizar, ele se identificou com todos os homens, com todos os pecadores, pois ele assumiria o nosso lugar diante da justiça de Deus. Ele voluntariamente assumiria. Diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crerem, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele era a vida em abundância, a vida plena, a vida cheia de Deus. Ele era o próprio Deus entre nós. E isso, para nós, gera um conforto muito grande, uma alegria muito grande, porque Jesus venceria o nosso maior adversário, a morte, pois ele aceitou morrer nos nossos lugares para pagar as nossas dívidas perante a justiça divina. O Evangelho de João narra que ele, dando testemunho de si mesmo, ele fala tudo o que ele era. Ele começa dizendo: eu sou a fonte da vida. Ele diz que a vida surgiu nele, a vida, ela floriu através dele. Está escrito, que sem ele, nada do que foi feito teria existido. Ele é o princípio de todas as coisas e o final de todas elas. E estava ali, no nosso lugar, morrendo por nós, morrendo a nossa morte, para que pudéssemos estar livre desse adversário terrível, a morte. E isso aconteceu, meus irmãos, por puro amor, por um gesto de supremo amor a todos nós. E que nós, que cremos com os nossos corações, nós que já o temos recebido dentro de nós, neste momento devemos multiplicar as nossas orações por todos os homens, por toda a humanidade, por todos aqueles que ainda não conhecem Cristo, por aqueles que estão nos porões da morte, como Lázaro esteve, e por Jesus ele foi chamado para a vida, e ele saiu da morte para a vida. E que pela palavra, pelo poder de Cristo, pela palavra que nós pregamos, que nós ensinamos, muitos outros homens, muitas outras pessoas possam sair também dessa situação destruidora, dessa situação caótica, e entrar nos mananciais da vida eterna, da vida que vem de Deus. Nesse momento difícil, nesse momento de dor, ao qual a humanidade está passando, as pessoas se tornam mais sensíveis para ouvir a palavra, sensíveis, mais receptivas para serem envolvidas pelo amor de Deus. E nós, na condição de filhos de Deus, de servidores de Cristo, somos os mensageiros deste amor. A palavra de Deus, lá em 2 de Coríntios, capítulo 6, versos 2, nos diz o seguinte, meus irmãos: eu te vi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Esta palavra, meus queridos, ela mostra
Momento importante em que a humanidade está passando, todos os povos estão vivendo a mesma situação, a mesma dificuldade, passando pela mesma dor. Todos estão constrangidos diante de tanto sofrimento, de tantas pessoas vitimadas por um vírus. Vamos orar para que Deus acabe com esse vírus? Sim, meus irmãos, vamos orar para que ele acabe, mas é importante também a gente entender que a morte, para o homem, ela tem um peso, mas para Deus ela tem um peso totalmente diferente. Tem um outro sentido a morte biológica. A morte que preocupa o coração de Deus é a morte espiritual, pois nos priva de entrar na eternidade com Ele, viver a sua eternidade, a felicidade eterna. Neste momento, meus irmãos, em que as pessoas estão sensíveis, conforme a palavra diz, vemos esses dias como dia de oportunidade para que as pessoas se convertam, se transformem. Vamos orar para o Senhor acabar com o coronavírus, mas vamos orar também, precisamos orar para que as pessoas entendam que não podem viver sem Jesus, que não podem viver sem Cristo, que as suas vidas, a sua eternidade depende dele. Ele é a nossa ponte para a eternidade, ele é só a nossa salvação, sem ele nada podemos. Nós temos que passar isso para as pessoas, porque elas estão carentes, elas estão famintas deste amor de Deus. Meus irmãos, fiquemos atentos, Fiquemos atentos para este momento, para que também nós não sejamos pegos de surpresa. Sabemos que o relógio de Deus não está parado, que os tempos estão próximos, que possamos permanecer vigilantes, possamos permanecer dentro do Evangelho de Cristo, pois este Evangelho é de poder, este Evangelho é de amor, este Evangelho é de salvação. Este Evangelho ele tem o poder de construir no coração das pessoas a confiança em Deus. O Evangelho de Cristo ele é o próprio Espírito Santo em movimento. E quando nós somos convocados a pregar o Evangelho, nós estamos simplesmente levando o Espírito Santo de Deus ao coração das pessoas através do ouvir a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, meus irmãos, nós somos testemunhas de Cristo neste mundo. As pessoas que não conhecem Cristo, elas o conhecerão através de cada um de nós, através dos nossos testemunhos, do nosso testemunho. Precisamos de santidade, precisamos do brilho do Espírito em nós, para que possamos refletir Cristo através das nossas vidas, através das nossas atitudes, das nossas ações. Precisamos seguir os seus ensinamentos para que sejamos frutíferos, possamos produzir bons frutos agradáveis a Deus. O mundo em que nós vivemos, meus irmãos, precisa de ajuda. A consolação que vem de Deus, ela será entregue ao mundo através de nós, através de cada um de nós. Esse socorro chegará às pessoas. Amada Igreja do Senhor, estejamos atentos ao chamado que vem da parte de Deus. Estejamos atentos ao dom recebido. Estejamos atentos à vocação que vem para que possamos ser instrumentos deste amor. Igreja do Senhor, que esta palavra possa estar dentro dos nossos corações, que possamos ter a plena consciência de que somos canais do amor de Deus neste mundo, e servi-lo e buscá-lo com inteireza de coração.
assim o Espírito transmitiu a todos nós. Amém.